Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Rodrigo Bianchini e hoje nós vamos começar mais uma vez sobre circo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao QI de Circo. Essa é a nossa segunda live falando sobre circo. Lembrando, eu sou professor de educação física e eu aqui ensino o que o professor de educação física deve fazer nas suas aulas de circo. Portanto, eu ajudo professores de educação física a conseguirem aumentar as suas aulas com aulas de circo, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você é um professor de educação física e quer conquistar mais alunos por meio de aulas de circo, você está no lugar certo. É aqui mesmo. QI de circo, nós vamos começar hoje e eu vou esclarecer com vocês o episódio de hoje. Nossa, eu estou engasgando. O episódio de hoje, eu vou falar sobre as pessoas que pensam da seguinte forma: poxa, como eu vou falar para as outras pessoas que sei da aula de circo se eu nunca trabalhei na área? Ué, muito simples, eu vou te explicar hoje. Hoje vai ser fácil, eu vou tirar a dúvida de todo mundo para você nunca mais ter essa objeção na sua cabeça, para que você consiga dar as suas aulas de circo tranquilamente e voe, porque professor de educação física que trabalha com circo não fica sem aula. Nenhum dos professores que eu conheço que trabalham com circo ficam sem aula. Verdade, gente. Isso é uma novidade muito grande, o pessoal desconhece, mas é verdade. Professor de educação física que trabalha com circo não fica sem aula. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao QI de Circo. Eu sou o Rodrigo Bianchini e hoje nós vamos falar como as pessoas vão conseguir conversar com seus clientes. Como eu vou explicar para o meu cliente que eu nunca trabalhei com circo, mas eu sei como dar uma aula de circo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite, seja bem-vindo, meu brother, tudo bem? Isso aí. Ok? Pessoal, deixa eu lembrar uma coisa. Aqui é uma aula de circo, realmente, é uma aula, é focado em circo, tá bom? Então, se você tem interesse, você é um professor, você é uma professora e tem curiosidade sobre essa aula de circo, aqui é o seu lugar, tá? Agora, se por um acaso você não trabalha nessa área, pessoal, isso vai ser um pouquinho pesado, porque eu vou falar alguns termos técnicos, vou conversar sobre situações que acontecem dentro de aula, vou exemplificar algumas coisas. Então, tudo bem, a amizade continua a mesma. Se você quiser ir assistir o jogo de futebol ou alguma coisa assim, ou tomar um beer nights aí com a namorada, com o namorado, ver a turminha, ok? Essa aula é uma aula um pouquinho mais intensa sobre o assunto, ok? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a nossa aula do QI de circo. Como falar para as pessoas que eu não sei... Desculpa. Como falar para as pessoas que eu sei alguma coisa sobre a aula de circo se eu nunca trabalhei com isso, ok? Eu vou te ajudar a esclarecer essa dúvida. Olha, se por um acaso você está aqui no Instagram comigo, venha para o YouTube. Hoje eu acho que eu consigo deixar todo mundo lá no YouTube para passar meu quadro branco aqui de atividades, ok? Porque a semana passada eu achei que eu estava apresentando a minha aula, mas a aula não estava rolando. E aí eu fiquei meio triste, sabe? Porque as pessoas... Eu contando que eu estava ajudando com as pessoas aqui, na realidade eu ajudei, eu deixei a aula lá e lembrando que a aula vai ficar hoje aqui aberta para vocês até a próxima terça-feira, 8h30 da noite, e depois ela sai. Como a semana passada eu deixei a aula a partir da quarta-feira, então a aula da semana passada ainda está lá no canal, que é o YouTube/Circo Multiplicador, e aí você consegue ver ainda a aula até amanhã cedo, acredito, ok? Porque na hora que entrar essa aula, aquela lá já sai, tudo bem?
Então, pessoal, eu tô aqui com uma lousa branca e hoje o assunto é como falar. Eu vou fazer mais fácil. Eu tô com a minha colinha aqui, ó. Pra que eu vou ficar fazendo isso? Ó, muito mais fácil. Eu vou Ctrl C, Ctrl V e vamos para lá, ó. Como falar para as pessoas que sei alguma coisa se nunca trabalhei com aulas de circo. Bom, como é que funciona uma aula de circo? Se você der uma passeada por aí na internet e dar uma olhadinha em alguns canais de professores que trabalham com circo, até no meu canal, se você entrar no meu canal, você vai ver muita coisa no canal do YouTube, tem coisa para dedéu. Aqui embaixo no canal do Instagram tem assim tem atividades, tem exercícios físicos, eu fiquei por um bom tempo às segundas-feiras ensinando movimentos simples para você aplicar com a sua turma, para você começar a desenvolver um tipo de movimento diferenciado, que são movimentos mais específicos do circo, com a sua turma, e está aqui embaixo, é só você procurar, chama-se M1 Treine Agora, procura lá embaixo que você vai encontrar. Tô vendo aqui que está refletindo o meu óculos, gente, mas não vai ter jeito, viu? Não tem como tampar aqui o reflexo, e aí se eu tirar o óculos eu não enxergo nada, então desculpem, mas esse reflexo do óculos aqui, mas eu vou tentar fazer assim, ó, dou uma desviada para cá, desviada para lá e pumba, aí vocês veem meus olhos. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, eu vou matar uma objeção de vocês. Eu vou me apresentar, porque eu também passei, como vocês, por uma dificuldade quando eu fui na primeira escola para poder dar uma aula, numa primeira escola, numa primeira academia. Eu não sou diferente de vocês. A diferença é a seguinte, é que eu fui primeiro para uma escola de circo, eu treinei lá as habilidades do circo e depois que eu fui fazer a faculdade. Eu fiz a faculdade depois da escola de circo. Então, o caminho foi inverso. Porém, não quer dizer nada que por eu saber fazer algumas atividades, eu sabia dar aula. Porque quando eu cheguei para dar aula, eu fiquei de frente para aquela turma e falei, o que eu faço agora? Primeiro que eu convenci as coordenadoras e as diretoras de que eu trabalhava com circo e sabia dar aula. E realmente eu sabia dar aula, mas eu não tinha a experiência em dar aulas. Eu nunca tinha experimentado estar na frente de uma turma e apresentar essas atividades do circo para essa turma. Então eu tive que reiniciar uma nova vida, que era uma vida de professor. Até então eu tive um histórico como artista de circo, por ter feito escolas de circo e tal, e isso aí é assunto para uma outra live que eu conto para vocês. Mas o meu caminho foi inverso. Eu fiz primeiro escola de circo e depois eu fui fazer a faculdade. Tá? Então quando eu estava concluindo a faculdade, na verdade no segundo ano eu já comecei a trabalhar com aulas de circo, já comecei a dar aulas de circo, porque realmente eu precisava dar aulas de circo, né? E aí foi assim que tudo começou. Eu estava de frente para a turma, sem saber nada também. Eu descobri quando eu cheguei na frente da turma que eu não sabia dar aula, que eu ia ter que descobrir. Então, como eu tinha um tempinho, eu fui me destravando aos poucos. Porque qual é a trava, né? Quando a gente começa. Qual é a trava? Então eu vou colocar aqui para vocês. O que te trava para começar? O que te trava para começar uma aula de circo? O que te trava para começar? Quais são as suas objeções? O que vem na sua cabeça? O que passa na sua cabeça? Poxa, a primeira delas é eu não sei trabalhar com circo, como é que eu vou falar para as pessoas que eu sei que eu trabalho, né? Mas é aí que está o negócio. A sua objeção é a sua justificativa, porque você precisa de um tempinho para se acomodar com essa criançada, e essa criançada, elas primeiro de tudo, quando você chega com a turma, você tem que convencê-las de que você vai apresentar um conteúdo interessante.
Você tem que estar ali e criar um ambiente muito gostoso, muito tranquilo, muito agradável para que essas crianças estejam junto de você na aula, que você consiga oferecer uma boa aula para eles. Então você vai ter um tempinho para chegar, para se acomodar, descobrir quem é quem são essas crianças que vão estar ali junto com você, de que maneira você vai começar a desenvolver essa aula, né? Então as suas objeções, os seus medos são justamente as maiores justificativas para que você esteja lá, para que você ultrapasse esse limite e esteja junto com a turminha também aprendendo ali na aula, né? Então, os seus medos e as suas justificativas, olha, eu estou colocando aqui na lousa e pronto, perdi meu mouse. Cadê meu? Ah, tá aqui, pronto. Para que você esteja ali na aula, os seus medos são as suas objeções, a sua objeção e o seu medo são suas justificativas. São suas justificativas, certo? Por quê? Porque quando você chega na aula, você também aprende quando você está dando aula. Quando você está chegando de pronto ali, está de frente, você aprende o que você vai ensinar para os seus alunos. A partir daquele momento, você vai entender como será gradual e qual será o tempo suficiente para você se acomodar e oferecer aquelas atividades. Não esquecendo que a primeira aula você tem que envolver a turma, você tem que trazer a turminha para você. Eu vou contar uma história. Quando eu cheguei a primeira vez na escola, que eu conversei com a coordenadora, conversei com o diretor, o proprietário da escola, numa escola particular em São Paulo, e aí eu falei, olha, eu trabalho com circo e tal, mas eu nunca dei aula. Eu fui honesto com eles, eu contei, falei, olha, eu nunca dei aula, mas eu quero começar a dar aulas de circo. Naquela época, quando eu comecei, e já faz um tempinho, acho que isso, nem lembro a data que foi, acho que foi 2000 e quanto? Nem lembro, gente. Nossa, faz tanto tempo que eu nem lembro. Acho que foi ano 2000? Acho que foi ano 2000, 99, não me lembro, gente, não me lembro. Me fugiu. E eu cheguei e falei para o diretor, eu falei, olha, eu nunca trabalhei como professor, eu não dei aulas, mas eu trabalho com circo, então eu vou poder apresentar uma atividade com a criançada e quero fazer uma atividade assim. Eu, na minha cabeça, por ter experimentado o circo, eu eu achava que eu sabia o processo de evolução dentro de cada aparelho, mas na realidade eu não sabia nada. Eu fui treinado, me ensinaram. Então, quando você recebe de pronto, você recebe a informação, você procura de alguma maneira experimentar, de alguma maneira não, você experimenta para ver se funciona, não é verdade? Da mesma forma, você vai, com o seu conteúdo que você tiver sobre o ciclo, sobre a sua pesquisa, sobre alguma brincadeira que você desenvolveu, o que você já manipulou e tal, você vai oferecer lá dentro da escola para a criançada. Olha, eu tenho uma atividade, essa atividade funciona assim. E aí começa a trabalhar com o circo, ok? Quando eu cheguei lá na escola e eu fui sincero com os professores e falei, olha, eu trabalho desse jeito e tal, eu vou seguir por esse caminho, eles foram super solícitos comigo e me ajudaram também. Quando você vai na primeira aula, a coordenadora fica ali na porta observando o que você está fazendo. Ela está acompanhando, ela precisa ver se você realmente tem um desenvolvimento, né? Então, quando você chega lá para começar, o que acontece? Toda essa experimentação que você tem com o tempo que você vai ter de aula, o time que você vai ter para poder conversar com a criançada, a brincadeira que você vai desenvolver com elas para poder trazê-las para você e você conseguir aplicar aquela sua aula, tudo isso você também está aprendendo, você está desenvolvendo um mecanismo para poder fazer uma aula, certo? E o que é importante? Olha, entenda esse processo. Como é que funciona esse processo, né? Então, como funciona
como funciona esse processo. Entenda o processo, esse mecanismo de funcionamento da aula, né? Como é que é o professor chegando lá e começando na primeira aula com a turma, conhecendo toda a turma para começar a aplicar uma aula de circo. É muito importante você entender esse processo porque você tem pouco conhecimento, né? E ao contrário do que você pensa, essa falta de esse mínimo de conhecimento lhe permite ter a liberdade para poder brincar com os alunos. Coisa de professores que estão mais velhos e tal, já fica um pouquinho mais travado, sabe? O professor fica muito preso a planejamento e tal, e não que isso não tenha que ter um planejamento, sim, tem que ter um planejamento, você tem que seguir. Aliás, para você chegar ali, você tem que ter esse planejamento, você tem que planejar antes de começar a sua aula. Você se permite essa liberdade de brincar. Quer ver? Quando, um exemplo assim para vocês, quando eu estou dentro de uma sala de aula, ou numa sala de uma academia, ou num espaço, eu chamo de sala de aula porque realmente para mim é uma aula, eu estou aplicando uma aula. Se você está na frente da turma, você é o professor que está aplicando uma aula. E essa turma vai receber essa informação, certo? Essa informação que você está passando para ela, quando as pessoas estão estagiando comigo, tem alguns professores que vêm até mim para poder estagiar, ou mesmo eu convido os professores, eu preciso da ajuda dos professores para estarem estagiando comigo, porque às vezes a turma está muito grande, eu percebo que esse professor tem mais liberdade em brincadeiras com os meus alunos do que eu. Eu não tenho tanta liberdade. Eu fico ali, eu brinco e tal, mas o professor tem mais liberdade. A criançada fica mais tranquila em brincar. Por quê? Porque você não está presa ou preso à rotina do planejamento, à rotina do dia a dia. Você tem mais liberdade. Então, quando você chega ali, não se preocupe. Você tem liberdade para poder trabalhar com essa criançada, para poder brincar, se divertir, para poder conquistar, envolver essa criançada toda e se aproximar deles. Que é isso que é importante. Você tem que estar próximo dessa criançada, próxima da criançada. Porque quando você está lá na frente, quanto mais crianças estiverem junto de você, melhor. Tanto trabalhando em uma academia, quanto trabalhando dentro de uma escola. Em ambas as situações é importante que as crianças sejam muito próximas a você, que as crianças gostem de ouvir o que você está oferecendo ali para elas e que elas se envolvam com tudo isso, tá? Então, quando você entender esse processo, vamos colocar aqui, quando você entender esse processo, entenda que o conhecimento lhe permite mais liberdade para trabalhar com os alunos. Então, isso joga muito a seu favor para que você consiga aproximar mais essa turma, ganhar mais essa turma para você, que é o que é muito valioso para o professor quando está trabalhando ou numa academia ou em uma escola. E deixa eu te falar uma coisa. Quando o professor fica mais velho, fica muito preso a planejamentos e muito preso ao processo e tal, o professor perde um pouco essa liberdade. Então, não perca essa liberdade. Mantenha essa liberdade da brincadeira. Brinque com as crianças. Procure trazer as crianças para você com liberdade, porque a criança faz parte de um processo, eles têm um processo de criação constante, gente. Criança não para. Criança fica a 1000 por hora viajando na maionese, sabe? Criança tá experimentando, criança tá vendo o que dá certo, o que não dá certo, e você tá ali para poder orientar ela. Você tá ali para poder orientar e conseguir que ela entre para essa aula junto com o que você tem para oferecer, que é sensacional, porque aqui atrás, ó, já tem alguns pouquinhos de aparelhos que vocês podem se divertir com as crianças. Ó, aqui é o POI, né? Aquele que se segura com a mão e gira para frente, gira para trás, faz o swingão e tal. Aqui são os lenços para você fazer o malabarismo. Aqui são as bolas de malabarismo.
Esses aqui são os aros, né? São os aros. E aqui em cima as claves, para você trabalhar malabarismo com as crianças. Então, essas atividades que vocês vão oferecer para as crianças são atividades de muita liberdade, porque eles vão fazer muito movimento, eles vão jogar o aparelho para cima, vão jogar o aparelho para baixo, vão jogar a bolinha para frente, para trás. Então, eles têm que saber que eles têm que entender que eles têm essa liberdade e, ao mesmo tempo, eles têm que priorizar a ordem para que ninguém se machuque. Então, não dá para ficar arremessando bolinha. Eles têm um movimento para ser executado, eles têm um movimento que vai ser, aos poucos, explicado pelo professor, envolvido pelo professor. Então, vocês vão envolver a criançada com essas atividades para que a sua aula fique cada dia mais e mais interessante, que você tenha mais e mais crianças junto de você, porque o professor que não tiver criança ao seu redor não vai conseguir cativar a turma. E se você não cativar essa turma, você não consegue ganhar o seu cascalho, certo? Você precisa estar ali com uma criançada, com uma turma grande. Quanto mais criança, melhor. Se for numa academia, quanto mais crianças tiver na turma, mais horários você abre dentro dessa academia para ter mais turmas e mais crianças junto com você. Mais crianças dentro de uma escola, você faz mais horários com mais turmas e automaticamente na escola você recebe por aluno. Então, são duas situações de trabalho que permitem que fazem com que você realmente tenha uma aula envolvente, tenha bastante criança junto com você e a aula fique agradável tanto para a criança quanto para o professor, porque se o professor estiver ganhando uma grana, o professor vai ficar muito feliz. Na verdade, afinal de contas, é para isso que a gente está ali, né? Para oferecer bastante informação e para também fazer o nosso cascalho, né? Nós estamos ali para poder ganhar um dinheirinho. Eu vou falar para vocês 3 exemplos de professoras, assim que me vem na cabeça agora, que elas também tinham essas mesmas objeções que vocês, né? Poxa, mas eu não trabalho com isso, nunca trabalhei, como é que eu vou fazer uma aula, né? 2 dessas professoras estagiaram comigo e uma dessas professoras não estagiou. Ela foi realmente no corpo a corpo ali experimentando e hoje em dia ela atua como professora e está já formando a turminha dela. Uma delas é a Carol, que tem aqui embaixo, tem uma live aqui com ela aqui embaixo e tal, até se vocês quiserem seguir ela também, segue lá, que tal o endereço dela, eu não sei de qual é o endereço dela, vocês deem uma olhada. E a Carol, ela começou a trabalhar com circo agora e ela está formando a turma dela, já está com uma turminha legal de circo já. E ela formou sozinha. E ela falava isso, poxa, mas será que eu vou dar aula de circo? Será que eu não vou? Por que eu não vou? E ela esperou acho que 3 anos para poder fazer a turma dela. E hoje ela já está colhendo fruto porque ela foi lá e quebrou a barreira, ultrapassou a barreira e começou a dar aula. Agora, se ela tivesse começado lá atrás, poxa, será que ela não estaria bem hoje? Não estaria, ou estaria melhor? Eu acredito que sim, eu acredito que ela estaria bem melhor. Porque a aula de circo, gente, ninguém dá aula de circo. É um mercado ainda inexplorado. São poucos professores de circo. E professores de educação física que trabalham com circo são menos ainda. São bem menos. Eu tenho formado bastante gente com aula de circo, mas mesmo assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muito espaço, viu? Tem muita escola, tem muita academia. Cada dia mais aparece mais e mais academia. Então, se vocês quiserem abrir o leque, eu acho que três mercados muito interessantes de circo, um em escola, um em academia e outro como personal também. Tem professores que dão aula de personal de circo. E aí, quando é aula personalizada, você diversifica ainda mais o leque, porque você pode ir com personal, com crianças dentro de casa, dando aula para a criançada dentro de casa, ou com crianças especiais também que vocês podem trabalhar, que tem um resultado sensacional trabalhar com criança especial.
Mas é lógico que aí precisa de um planejamento maior, de um estudo maior, uma experimentação com a criançada, estudar bem qual que é a síndrome dessa criança, não simplesmente cair de sopetão lá e ir tentando várias coisas. Tem várias síndromes que as crianças não conseguem, você não consegue ter proximidade, não pode ter toque, porque as crianças têm tanta hipersensibilidade que elas têm assim como se fosse um choque na pele delas, assim, sabe? Um calor, uma ardência na pele. Então não dá para ter toque com essas crianças. Então precisa realmente estudar antes de trabalhar com esse grupo especial. Mas sem medo nenhum de entrar para uma turminha e começar a trabalhar com circo. Dá uma olhada aqui no meu canal, roda o canal aqui, você vai ver que tem bastante coisa. Vai no canal do YouTube, lá procura, tem bastante coisa também, tá? Então a Carol deixou de fazer as aulas dela e aí ela na cara e na coragem foi lá, fez e ela tá dando aula. A Aninha também. A Aninha e a Maria são duas professoras. Que aconteceu o seguinte, na realidade foi uma escola que me chamou para poder dar aula lá, eu fui dar aula na escola, mas eu não poderia mais dar aula, então eu chamei as duas professoras para virem junto comigo e não falei para elas que eu não ia poder dar aula, que eu ia passar a aula para elas. Eu as chamei e aí a gente batendo um papo, eu falei, ó, só que é o seguinte, a aula é de vocês. Eu não vou estar aqui, eu vou até ajudar vocês por fora e tal, mas a aula é de vocês que vão tocar. Não, mas eu não vou trabalhar com isso e não sei o que, como que eu vou trabalhar e tal. Eu falei, olha, quer ou não quer? Quero, então pronto, então vai para lá, pula para dentro, assume a turminha. Hoje elas estão ótimas, gente. E outro, em período de pandemia, elas estão dentro da escola, estão super bem, estão fazendo o dinheirinho delas lá, elas conseguiram juntar a turminha só está crescendo, tá? Então, você não ter trabalhado em circo e com circo não quer dizer que você não saiba trabalhar. Você sabe trabalhar sim, estude, tem bastante material, eu tenho muito material sobre circo. Estude sobre o circo, que aí você consegue sim dar aulas de circo. Não é uma objeção, não é um problema você não ter trabalhado com circo antes, ou você ser de família circense, você pode trabalhar com circo sim, gente. Você pode trabalhar com circo. Você conhece movimentos, você é um professor, você é uma professora que conhece os movimentos, tá? Então, aqui, ó, 3 objeções que um professor tem para começar a sua aula de circo, o que é muito comum, o que eu vejo, porque como eu trabalho bastante com isso, eu vou contar para vocês o que os professores mais falam para mim. Eu não sei nada de circo, eu não sei trabalhar com circo. Eu vou começar por onde? Com quem eu falo para poder dar as aulas em escola ou em academia? Gente, essas são 3 perguntas que os professores fazem para mim direto. Logo mais eu vou colocar uma entrevista com o Guilherme, que eu fiz com o Guilherme, uma ajuda que eu dei para ele, foi uma consultoria sobre aulas de circo, que ele queria trabalhar e tal, e queria começar com aulas de circo. Então a primeira pergunta, eu não sei nada sobre circo. Bom, eu já estava aqui, né, explicando para vocês. Você não sabe nada? Então vai atrás, procure, batalhe sobre isso, conheça o conteúdo, descubra o que tem por aí. Entra aí no meu canal, roda o meu canal aí, dá uma... Como é que fala mesmo? Quando tem que dar uma maratonada aí no meu canal. Maratona meu canal, aí tem muita coisa, gente. Eu fiz muito conteúdo. Então, nossa, 2 anos publicando conteúdo aí, poxa, faz valer de alguma coisa. Vai atrás, aí tem muita aula, tem lives aí gigantescas no YouTube lá, procurem lá que tem muito material para vocês pesquisarem. E tem caminhos também, eu coloco o endereço para vocês procurarem material, ver movimento. Então, só aí eu já estou dando muita ajuda para vocês. Então, não é objeção nenhuma se você não sabe trabalhar com circo, muito pelo contrário. Isso daí é a justificativa para você realmente trabalhar, para você descobrir novos caminhos. É um mercado que está aí, ó, aberto. Gente, no Brasil são 281 mil escolas.
Vocês acreditam nisso? É muita escola. É muita escola. Tem cidade do interior aqui, no Vale do Paraíba, por exemplo, que são 450 escolas. Cidade que tem 150, 120 mil habitantes, gente, tem 300, 280 escolas. Poxa, é muita escola. Academia, então, pelo amor de Deus, tá cada dia brotando mais. Ah, deu a pandemia e tal, mas percebam, até as academias de CrossFit, que são academias que é uma modalidade nova, elas estão aí, estão seguindo. Tá rolando, a academia de CrossFit está rolando. A galera segurou, se manteve e tá aí, abriu as portas de novo. E a academia de CrossFit é um lugar ótimo para você oferecer uma aula de circo. Você ir lá e conversar com os professores e começar a dar aula de circo, trabalhar tanto com acrobacia, com malabarismo, com aparelhos de equilíbrio, porque tem espaço para você montar, tem ancoragem para você trabalhar, e aéreos, porque tem um pé direito. Então, experimenta, conversa, procura aí, conversa com o pessoal, e aí você vai conseguir descobrir um caminho para você. Então, por onde começar? Essa é a segunda pergunta. Por onde... Vou começar por onde? Você vai começar por academias, você vai começar por escolas, procure um caminho, tá? E a terceira pergunta, com quem eu falo para poder dar aulas em escolas ou em academias? Vamos colocar aqui, ó, com quem eu falo? Bom, então vamos por partes. No caso de escola, você tem que primeiro conversar. Você chegou, tá? Você chegou na escola, professor, professora entrou dentro da escola e então conseguiu chegar até a secretaria. Chegou na secretaria, você vai falar primeiro com a secretária. Falou com a secretária, você vai pedir para falar com a coordenadora. E aí você vai falar com a coordenadora da educação infantil e a coordenadora do Fundamental 1 e 2. Acontece o seguinte, podem ter coordenadores do Fundamental 1, Fundamental 2 e da Educação Infantil. Então, são 3 coordenadores. Então, você vai poder conversar com 3 coordenadores, conseguir conversar com 3 coordenadores, ou vai ter uma coordenadora geral que vai passar a mensagem e aí você depois um dia marca uma reunião, conversa com uma coordenadora e depois você conversa com as outras ou as 3 juntas. Então, tem essa situação aí para você descobrir na escola. Posteriormente, você vai conversar com a diretora, ou com o diretor, ou com o proprietário. Isso vai variar muito, né? Se for uma escola estadual, uma escola municipal, você vai falar com a coordenação e depois você vai falar com a direção. Se por um acaso não resolver a direção, você vai falar com a APM, o pai ou a mãe que é responsável pela associação de pais e mestres da escola. Ok? Se for uma escola municipal ou uma escola estadual. Esse caminho você pode ir, porque esse caminho eu já fiz esse caminho e funciona. Em uma academia, você vai conversar com a coordenadora ou coordenador da academia, ou às vezes, dependendo da academia, você conversa diretamente com o proprietário ou proprietária. E aí você vai falar sobre a aula de circo e aí você vai negociar com eles para ver o que você consegue oferecer para unir o seu trabalho dentro da academia, porque a academia, olha que vantagem. Se a academia tem um horário, por exemplo, a academia geralmente o horário das 10h30 até as 16 horas, 17 horas, é um horário ocioso da academia. Vazio, não tem ninguém, entra uma ou outra pessoa. Esse horário é um ótimo horário para você trabalhar com criança. Se você passar esse conceito para o proprietário ou para a coordenação, de que esse horário que a academia está ociosa, você pode trabalhar com crianças lá dentro, e a academia, lógico, oferecer uma certa estrutura para que você trabalhe com crianças, vai e conversa com esse pessoal e coloca a criançada lá para dentro. Faça uma divulgação ali na academia, faça uma divulgação entre os alunos, os próprios alunos vão gostar disso. Os alunos que frequentam a academia vão trazer os filhos, vai ter uma movimentação na academia.
certo? Não percam isso, é um ótimo horário para vocês trabalharem, é um horário das 10h30 da manhã até as 5 da tarde. Olha que horário delícia de trabalhar também. Você trabalha durante o dia, às 10h30, das 10h30 às 5 da tarde. Excelente. E aí a tratativa é outra história, até a história é para uma outra live. Tudo bem? Então, estou convencendo vocês de que vale a pena, de que não é nenhum empecilho você chegar e você falar que nunca trabalhou com circo, você pode começar a trabalhar com circo. Eu já fiz isso, eu passei por esse caminho também, certo? E olha que muito legal, gente. A educação física só existe no Brasil. Vocês sabiam disso? Que a educação física só existe no Brasil? Lá fora, no resto do mundo, a educação física não existe. Não existe. Educação física é coisa brasileira, é coisa nossa. Trabalhar com tantas especialidades, trabalhar com tantas atividades. Então, aproveitem isso. Já que você pode ter esse leque de atividades, você é uma professora, o resto do mundo não trabalha. O resto do mundo são todos especialistas, não trabalham com essa camada gigantesca de atividades que a gente trabalha, com esse leque monstro de atividade que a gente trabalha. Professor e professora de educação física no Brasil trabalha com muitas atividades, não é só uma. Não fica focado só em um, pode trabalhar com todas. Nós temos total liberdade para poder trabalhar com todas as atividades. E trabalhar com outras atividades, principalmente as mais rentáveis, é muito interessante, né? É bem legal. E circo, professor de circo, sinceridade, não fica sem aula, gente. Professor de circo não fica sem aula. Professor de circo trabalha mesmo. Não para, porque é uma aula que não tem, são poucos os que trabalham com circo, então não perca essa oportunidade, não fica aí arrumando desculpa, falando, o que eu vou falar se eu nunca trabalhei com circo? Poxa, vai atrás, descobre, pesquisa, maratona meu canal aí, ó, maratona meu canal que eu te ajudo a aprender a ensinar toda essa criançada. Eu te ajudo a conquistar mais alunos para conseguir melhorar a sua renda. Vai lá, pode acreditar em mim. Eu estou aqui para isso, para te ajudar. Eu vou te ajudar a fazer isso. De verdade, pode contar comigo. Eu toda semana, toda terça-feira, eu já estou aqui para poder oferecer esse conteúdo para vocês e te convencer de que vale a pena trabalhar com circo. Vale a pena trabalhar com circo. Você não fica sem aula. E o que é um grande erro? Eu tô falando assim, porque o que eu fiz, gente? Eu tenho uma colinha aqui da minha aula, né? Que eu tô passando para vocês. Então eu tô aqui com medo de que não vai dar tempo de falar tudo para vocês aqui. Mas vai dar tempo sim, vai dar tempo, né? O que é muito comum no início das aulas, né? Quando você vai começar a trabalhar com circo. É muito comum você chegar despreparada, não organizar uma aula, não pensar o que você vai fazer, vai aplicar lá na hora com a criançada, não fazer uma boa pesquisa com a coordenadora, qual é a faixa etária, não lembrar dos movimentos que você estudou na faculdade, quais são os movimentos que realmente podem ser aplicados para essa criançada ou não, o que você pode e o que você não pode aplicar para essa criançada, né? E quando você está de frente para uma turma, o que é muito comum, gente, nossa, mas 200% dos casos é o seguinte: o professor chegar lá e se envolver com a criançada, e, poxa, aí é fácil de se envolver, né? As aulas são super gostosas, então você se envolver com a criançada e só brincar. Olha, Rodrigo, mas você acabou de falar, cara, que tem que brincar com a criançada para poder chamar essa criançada para perto e descobrir o que você tem que fazer. Sim, eu falei isso, foi isso que eu falei, você não vai deixar de fazer isso. Porém, quando você vai brincar,
E existem várias formas de você brincar. Você não vai ficar só brincando com a criançada. Você vai brincar, mas vai oferecer também a sua aula de circo. Você vai brincar com essa criançada oferecendo todo o conteúdo que você vai apresentar para elas. Brincando com alguns aparelhos, fazendo... de que forma você pode brincar, né, com elas? Você pode fazer a aula, por exemplo, apresentando brincadeiras as quais você vai conter no seu programa. Brincadeiras as quais você conversou com a coordenação ali, de que você se propôs com a coordenação de fazer com a criançada. Então você precisa chegar ali na sua aula com uma ideia do que você vai fazer ali com as crianças, sabe? Com uma ideia de como você vai chegar ali, se ver ali na aula com a criançada, se pôr na aula, imaginar mesmo. Você tem que ir para o campo do imaginário e se imaginar, poxa, peraí, eu na frente, quantas crianças vão ter? A coordenadora já falou quantas crianças vão ter, então você vai imaginar, poxa, quantas crianças vão estar ali, que idade, como é que eles vão estar ali brincando e tal. Geralmente em escola, quando você está ali na frente com um grupo na escola e são faixas etárias diferenciadas de 1, 2 anos mais ou menos, o comportamento delas são diferentes da turma, que você põe. Às vezes tem escola que coloca você com faixa etária de diferença de até 4 anos. E aí você forma a turma com crianças de diferença de idade, saca? Entre elas de 2 a 4 anos. Não que elas tenham 2 anos e elas tenham 4 anos. Porque aí você não consegue trabalhar. Criança de 2 anos é 2 anos. Você tem que trabalhar com crianças de 2 anos porque eles são muito pequenininhos. Crianças com 4 anos, você também vai trabalhar, mas essa criançada, você tem uma atuação diferente, entendeu? Eu só estou falando o intervalo de faixa etária deles entre 2 e 4 anos, dentro da mesma turma. Então, se veja ali no momento, se veja naquela aula, se veja conversando com a criançada e propondo as atividades. É uma viagem, mas é bem legal, viu? É bem legal você experimentar com você mesmo aqui dentro, ó. Imaginando, visualizando a sua aula e vislumbrando aquele momento. Porque você começa a criar uma energia também, né, para poder chegar na aula. Se você chegar lá e só brincar e você não apresentar o conteúdo que você vai passar para elas na aula, você corre o grande risco de não conseguir manter aquela turma. E corre o grande risco também da coordenação já não gostar muito da sua aula, entendeu? Então, vai lá e mostra o conteúdo, não deixe de mostrar o conteúdo. Use os equipamentos que você levar. Leva bolinha, leva lenço para brincar, entendeu? Começa a trabalhar com a criançada. A acrobacia é muito legal, você consegue trabalhar com isso. E de que forma você pode fazer isso, né? Então eu vou falar para vocês uma forma bem eficiente, que você vai trazer essa turma para você. Você desenvolve brincadeiras em duplas, brincadeiras em trios, quartetos, quintetos. Se você aprender a trabalhar esse grupo e esse grupo ficar mais desembaraçado com os movimentos, é mais simples que essa criançada venha para perto de você, porque eles quebram algumas barreiras que na escola existe demais. Essa barreira do bullying, né? Desse cara aí muito tempo dentro da sala e trancados e fechados ali dentro, e saem para fazer educação física, e quando vão fazer educação física é um movimento que tem que é o gestual técnico da modalidade que tem que ser executado corretamente. Na aula de circo existe o gestual técnico, porém você consegue relaxar mais com a criançada, ele tem mais liberdade para jogar a bolinha, para manipular o lenço, para fazer acrobacia, ele vai rolar com os amigos, vai rolar sobre o outro. Então fazer brincadeiras em duplas e trios
Gente, pode ter certeza que a aula ganha. É aula ganha. Vou colocar aqui, ó, vou deixar aqui na lousa para vocês. Desenvolver brincadeiras em duplas, trios, quartetos, quintetos, isso tudo você consegue fazer com aulas de circo. Você consegue juntar essa turminha aí e promover esse tipo de brincadeira. Eles vão se divertir, mas muito, 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 muito mesmo com esse tipo de atividade. A criançada gosta, eles saem daquela rotina de dentro da sala, certo? Mas assim, deixa eu lembrar vocês que sempre com muito cuidado, porque essas crianças são todas iniciantes, então vocês precisam fazer recapitular na cabeça de vocês aquela imagem que vocês criaram da aula, o que vocês estão propondo naquele momento e que tipo de situações podem acontecer ali que vocês têm que conter, para que ninguém se machuque, que a aula fique legal, fique divertida e eles venham junto com você para o ano todo, você consiga cativar aquela turma e levar essa turma o ano todo, porque eles são todos inexperientes, eles estão chegando ali agora. E criança é muito afoita, né? Ela vai querer fazer, e vai. E aí você tem que ter um momento de tirar a atenção dela, que está indo muito para o macro, para vir um pouquinho mais para o micro, sabe? Para vir ali para a aula. Sair do espaço e vir aqui para a sala de aula junto com você e você aplicando essa aula para a criançada, tá bom? Contém a criançada também. Não que você vai por uma barreira assim de limites assim, não pode. Olha, dá uma contornada aqui, dá uma contornada ali e tal, brinca mais. O circo te oferece essa liberdade de brincadeira. Se você tiver que ser uma hora um pouco mais firme, seja firme. Não tenha medo de ser firme, não, seja firme. Mas procure levar a brincadeira com aquilo que você propôs, que é a aula de circo. Não esquece disso, tá bom? Não esquece. Eu estou falando isso para vocês porque eu já passei por isso também. Eu passei por essa dificuldade, vocês acham que não? Contei para vocês aí, eu comecei a dar aula de circo, eu não sabia dar aula, eu aprendi a dar aula, eu desenvolvi essa aula, eu tive que ir trabalhando, aprendendo, tentativas e erros, descobrindo o que funciona, o que não funciona, o que eu devo, o que eu não devo fazer, se eu fizer aqui eu vou me arriscar, não vou arriscar, é suficiente para a criança, não é, eu fui praticando isso daí, tá bom? E como é que você pode treinar isso, né? Além de você criar essa aula na cabeça, você pode também chamar a turminha na sua casa, um domingo que está todo mundo reunido, e fazer a brincadeira com eles. Brinca com a sua família. Brinca com eles, leva a bolinha, pega o lenço, gente, vem cá, não sei o que, tá na hora, tá todo mundo mais descontraído, brinca com um, brinca com o outro, tenta fazer isso aqui, olha que eu aprendi, tenta também e tal, e vai quebrando o gelo com você mesmo, com você mesma, sobre essa aula, que é a expectativa que você pode ter lá na sua aula. Poxa, leva para a faculdade, se você está fazendo faculdade, leva para a faculdade um lenço, uma bolinha e começa a quebrar o gelo com a turma. Reúne uma turminha lá, pessoal, não sei o que, tá lá. Aqui, ó, vem cá, você consegue fazer isso aqui, você consegue fazer aquilo outro? Não, faz aqui, aquilo. Então, tudo que você estiver experimentando ali e você vai descobrir um monte de criança, você pode ter certeza, você vai ter as mesmas reações que as crianças. É igualzinho, tanto com adulto quanto criança. É impressionante, porque vira todo mundo criança. Então, vou colocar aqui, ó, o que você faz para poder treinar. Vai fazer com a criança, propõe a mesma atividade em reunião de família, para brincar todo mundo junto, grupos de amigos, certo? Então, eu vou colocar esse exemplo aqui para vocês, na lousa também, para que vocês também tenham esse exemplo e possam vagar um pouquinho aí na brincadeira, dar uma viajada na maionese e consigam desenvolver uma boa aula, deixa eu arrumar aqui, desenvolver uma boa aula com a criançada e conquistar, vocês têm que conquistar essa criançada, porque professor que tem bastante aluno é um professor feliz, e criança feliz
é um professor ultra feliz, porque além de ter uma turma grande, vai ter dinheirinha no bolso, né? Vai conseguir fazer uma graninha e aí vai esparramar essa sementinha do bem com as aulas de circo para todo lado. Pessoal, eu tenho certeza que você vai descobrir muitas crianças quando vocês forem fazer essas brincadeiras. E olha, não deixe nunca de se divertir junto com essa turma. Nunca, jamais, jamais. Brinquem mesmo, brinquem à vontade. Sintam o clima da aula, sintam as pessoas que estão à sua volta, brinquem com essas pessoas, mas sempre colocando a atividade do circo no meio. Não foge muito disso, não. Não vai buscar brincadeira para o outro lado. Uma ou outra, não tem nada contra, não tenho nada contra, muito pelo contrário, tenho a favor. Mas você está ali para poder dar aula de circo, então contenha suas emoções e mantenha o foco, porque isso vai garantir com que você consiga ficar o ano todo trabalhando. Porque se a criança já viu que na primeira aula você não vai dar aula de circo, esquece. Você não vai conseguir nunca mais dar suas aulas de circo, ela não vai tolerar, ela vai querer só brincadeira. Então é super complicado. Saiba dosar essa situação assim. Super complicado é uma maneira mais complexa de ver a história, mas não é complicado você brincar, não é complicado você se divertir, não é complicado você descobrir brincadeiras com os aparelhos do circo. Você tem informações para pesquisar aí, vai no canal, maratona no meu canal lá, descobre as brincadeiras que tem para fazer, vê quais são os movimentos que você pode explorar, onde você pode colocar outros movimentos para poder agregar valor dentro da sua aula. Experimente com você mesmo, porque a grande verdade é a seguinte, gente. Treinador de futebol, todo treinador de futebol foi jogador de futebol? Claro que não, não. Motorista de táxi é piloto de Fórmula 1? Claro que não. Então, gente, é isso. Não quer dizer que a pessoa, porque teve experiência de muitos anos, a pessoa vai estar ali pronta, sabendo fazer e tocar uma aula. E também não quer dizer que a pessoa que nunca teve uma experiência dessa não possa estar lá na frente tocando essa aula, entendeu? São situações que são todas possíveis, são possíveis. Então, acredite em você, acredite no seu trabalho, busque essa harmonia, busque o trabalho do circo, procure as técnicas do circo. Professor, professora de educação física, eu estou aqui para poder ajudar você a aumentar o número de alunos e o número de aula para vocês. Eu estou aqui para ajudar os professores de educação física a conquistarem mais alunos por meio de aulas de circo. Acredita, funciona. Eu já fiz isso, eu testei, eu experimentei, eu fiz muito isso na minha vida. Fiz bastante, tenho horas de voo e estou aqui para poder ajudar você, meu amigo, minha amiga, meu caro professor, minha cara professora. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então dá uma maratonada aí no meu canal, dá uma viajada aí, procura tudo que tem lá no canal do YouTube, que é o Circo Multiplicador YouTube/Circo Multiplicador. E aqui embaixo no Instagram tem bastante coisa. Eu falo muito sobre circo aqui embaixo. Muito, muito, muito. Muito sobre aulas de circo. O tempo todo eu estou colocando conteúdo sobre as aulas de circo que você pode agregar de valor dentro da sua aula de circo. Tá bom? E lembrando, esta aula vai subir para o canal lá no YouTube e você vai poder acompanhar essa aula por uma semana. Então, até terça-feira que vem, na realidade acho que vai ser até quarta, porque quando saía da semana passada, que eu falei para você que ainda está no ar, que vai sair amanhã cedo, ela sai do ar. Essa que entrou lá, a outra sai, certo? Então vocês têm uma semana para aproveitar esse conteúdo, não precisa, eu sei que é bastante coisa, nós estamos aqui quase uma hora já conversando, então tem bastante coisa, mas aproveitem, eu estou aqui para ajudar você a conquistar mais alunos por meio de aulas de circo. Se você é uma professora, se você é um professor de circo, seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Eu sou o Rodrigo Bianchini e eu estou aqui para te ajudar, ok? Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado. Se você ficou, eu sei que você gostou do conteúdo, porque ficar ouvindo sobre um conteúdo que é uma aula sobre como fazer, eu sei que você tem que realmente gostar disso. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Se eu pude ajudar com você, legal, fico muito feliz, fico muito contente. E a semana que vem, terça-feira, às 8h30 da noite, eu estarei aqui junto com vocês novamente para mais uma nova aula sobre como eu posso ajudar os professores de educação física a conquistarem mais alunos por meio de aulas de circo. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Vai lá no YouTube, eu deixei uma colinha lá na lousa branca, tem tudo que eu falei aqui, tá bom? Tchau, muito obrigado, até semana que vem. Valeu! Como sempre, eu apanho para desligar esta aula. Encerrar vídeo. Tchau!